pessoal, bem-vindos a mais um Comida e Cultura. Peraí que eu resolvi hoje ficar aqui do lado de fora pra gente ver um pouquinho de verde. E aí tô penando aqui com o sol que ele vai aparecer. Hoje a gente vai estar conversando com o Arthur Santos do Fruta Feia, então vamos aguardar ele chegar. Ele tá lá em Portugal e nós aqui no Brasil. E o sol vai ir aparecendo aos poucos aqui e eu vou me mudando de lugar, talvez. Tá bonito, Clau? Bem-vinda. Tá um solzinho gostoso, dá uma vontade de ficar aqui do lado de fora, né? Porque a gente tá tão confinado o tempo todo, né? Dá vontade de ficar no verde. Vamos esperar o Arthur chegar. Para quem não conhece, eu sou a Ariela, do Comida e Cultura, é um projeto de educação alimentar para crianças aqui em São Paulo. E a gente tem feito lives todas as terças e quintas às 6h30. Acho que o Arthur está chegando aqui, deixa eu chamá-lo. Da tarde, né, às 6h30 da tarde. E hoje a gente está fazendo essa live, o Arthur está lá em Portugal. E a gente tem a questão do fuso horário. E eu tô achando até ótimo. Adorei fazer essa live de manhã. Tá conectando. Oi, Oi, Arthur. Bom dia. olá, tudo bem? Tudo bom? E Como é que isso você? vai? Sou completamente um novato nesta brincadeira e, portanto, espero que isto funcione. Não faz mal. É um prazer ter você aqui. E que bom que é a primeira vez. Assim, não tem erro, é uma conversa. Exato, é isso mesmo. Bom, Arthur, a gente sempre começa, eu apresento o entrevistado, né? Porque essa entrevista fica gravada aqui no Uhum, nosso canal do Instagram e fica também no canal do YouTube. Então, para quem quiser assistir depois, né? Para quem não te conhece, uhum, te conhecer. O Arthur Santos, ele é claro. mestre em Engenharia do Sim, Ambiente pela Universidade Nova de Lisboa. uhum. Trabalhou com conservação e trabalha, né? Com conservação de Trabalhei, natureza. trabalhei. Não, agora já não, agora é só fruta feia. Só fruta feia. Então, você trabalhou com conservação da natureza em Portugal, na Uhum. Zâmbia e também em Cabo Verde, né? Sim, sim, sim. E desde Quero 2017 que eu está fale no um pouco. Fruta Feia. Eu quero que você comece você mesmo se Sim, apresentando, então, então. Conta pra gente a sua ok, jornada. ok. Então vamos embora. Vamos embora. É assim, eu não sei se me percebem o português, ou se tenho de fazer alguma espécie de sotaque para perceber algumas palavras melhor, não sei o que é que vocês acham. Bom, eu estou te entendendo perfeitamente. Se alguém que É, estiver boa, ouvindo tiver qualquer dúvida, a pessoa escreve aí a gente tenta boa, resolver. É só boa, você boa, boa. falar Vamos embora. devagar, não vai falar muito rápido. Não, então, eu tirei Engenharia do Ambiente na Universidade Nova e na altura fiz um mestrado no Engenharia do Ambiente, mas havia um ramo que era da Ecologia. E depois disso fiquei a fazer investigação, entretanto surgiu a oportunidade de ter fazer um estágio profissional na Liga para a Proteção da Natureza, que é a ONG de ambiente mais antiga em Portugal, e estive lá a trabalhar na conservação da lince ibérica e do habitat mediterrâneo. Depois disso fui fazer voluntariado para a Zâmbia, onde tive a oportunidade também de colaborar com a BBC na produção de um documentário, filmaram lá Mabecos, estive a trabalhar com eles e depois voltei, fui fazer voluntariado para Cabo Verde na conservação das tartarugas marinhas Nossa, que e depois entretanto maravilha! Deve voltei, ter sido uma experiência sim, foi fixe. incrível. Sim, foi fixe e depois entretanto voltei. Estive a trabalhar em investigação na parte da ecologia vegetal na Faculdade de Ciências e, entretanto, comecei o doutoramento. Acontece que o doutorado, né, como vocês dizem. É. E, entretanto, acontece que eu me apercebi que a investigação não era de todo para mim e que eu precisava de um trabalho mais prático. Nisto, sai um anúncio da Fruta Feia, eu já conhecia a Fruta Feia porque eu sou da parede e a Fruta Feia está na parede desde 2014, mais ou menos, e eu já conhecia e até já tinha ajudado uma vez ou outra.
E, entretanto, achei que era ideal para mim, candidatei-me e cá estou, petrical, sem vontade de sair, já há quase há 3 anos. Que maravilha. Mas quando você teve nesses outros projetos, você não trabalhava no campo, você era uma coisa Trabalhava mais... também, imagina, no programa Lince, nós fazíamos muita monitorização de coelho bravo e de estruturas que tinham sido feitas ao abrigo de um programa LIFE que já tinha decorrido, que é um financiamento da União Europeia. Então tínhamos muito trabalho de campo a monitorizar leões ou hienas, ou mudar coleiras, andava sempre também no campo de um lado para o outro. De formação em escolas, com crianças, sobre a importância da conservação das tartarugas, e também fazíamos isso na Liga para a Proteção da Natureza. Começou a aparecer, peraí, desculpa, deixa eu só me mudar. Não faz mal, não faz mal, está ótimo. Senão eu não consigo te ver. Eu normalmente faço as Claro, lives à vontade. dentro de casa, mas como a gente está tão confinado, eu falei, nossa, É verdade, e é à noite, e como essa ia ser de dia, claro, eu falei, eu vou fazer lá é fora, verdade. aproveitar um pouco, né? Vou tentar aumentar aqui o volume. Você está me Tá. ouvindo bem? Estou a ouvir bem, estou a ouvir. Tá. Então, você entrou no Fruta Feia em 2017. Eu queria que você contasse para a gente o que é o Fruta Feia, o que é esse projeto, né? Como vocês atuam em Portugal. Ok, então o Fruta Feia é uma cooperativa de consumo que foi criada em novembro de 2013 pela Isabel Soares. Na altura ela estava a morar em Barcelona e houve um programa da Gulbenkian que era Ideias de Origem Portuguesa, que era dirigida a pessoas que estavam no estrangeiro, portugueses que estão no estrangeiro, mas que têm ideias para implementar em Portugal. Pronto, e ela tem um tio que produz peras e, entretanto, ela já andava a ver uns documentários sobre desperdício alimentar devido à aparência mais especificamente e estava sensibilizada para o tema, falou com o tio a perguntar ao tio isto a coisa é mesmo assim, ou seja, as peras só são pequeninas, tortas ou com a casca esquisita, não vão para o mercado. E o tio explicou-lhe que sim, ela depois ficou muito sensibilizada com esse tema e decidiu montar um projeto para tentar resolver esse problema, ou seja, tentar resolver o desperdício alimentar devido à aparência e com uma componente social, e daí ser uma cooperativa e não uma empresa. Esse programa, essa candidatura seguiu para a frente, ficaram no segundo lugar, ou seja, não foi o suficiente, ou seja, o dinheiro do segundo lugar não foi suficiente para arrancar com o projeto logo de uma vez, mas depois, com a ajuda de um crowdfunding, o projeto começou devagarinho em 2013, em novembro. Nessa altura começou apenas com um ponto de entrega, em Lisboa, e apenas com 100 associados, consumidores, né? 100 consumidores associados, e uma rede de apenas 10 agricultores. Eu posso dizer, Ariel, que hoje em dia já temos 12 pontos de entrega espalhados pela zona de Lisboa e Porto, e temos mais de 6 mil consumidores associados e uma rede de agricultores à volta de 250. Por isso o projeto desde então já cresceu muito e pronto, e o mérito vai para a Isabel. Beijinho para ela, se ela não está a ouvir agora. Tem gente que está Sim. escrevendo aqui que não está conseguindo entender, então talvez você tenha que falar um pouco mais devagar, Ok. mas basicamente Sim. o que o Arthur falou é que o projeto nasceu através de uma pessoa que é a Isabel, né? E que ela tinha o tio dela que produzia peras, e aí a partir disso ela se sensibilizou com a questão do desperdício e montou esse projeto, que é uma cooperativa. Quantos você falou? Vocês têm de distribuição em Portugal? Como, desculpa, eu não ouvi a pergunta. Quantos pontos, quantos locais vocês atuam em todo Hoje em Portugal? dia temos 12 pontos, 12 ou seja, pontos. temos 8 pontos. 12 pontos, 8 na região de Lisboa e 4 na região do Grande Porto. Grande Porto seria no Sim. norte? É no norte de Portugal? Sim, exatamente, é isso mesmo, é no norte. É no norte. No norte de Portugal. Basicamente a capital é Lisboa, para quem não sabe, a capital é Lisboa e na zona de Lisboa temos 8 pontos, a segunda maior cidade é Porto e temos 4 pontos. Que maravilha! E são só produtos orgânicos ou não? Não, então é assim, o objetivo da Fruta Feia é evitar o desperdício alimentar.
Ou seja, o nosso principal objetivo é ajudar os agricultores a escoar aquela parte da produção que eles não conseguem vender para o mercado convencional devido a questões estéticas. Seja o tamanho das frutas, por serem muito grandes ou muito pequenas, frutas e legumes, serem grandes ou pequenas, serem tortas, terem uma coloração que não é a melhor ou a mais apetecível para o supermercado, ou mesmo pelo formato, não é? Serem assim tortas e etc. Entendi. Ou seja, nós trabalhamos com... Independente se a produção é orgânica ou é convencional, Exatamente. mesmo com... Exatamente, exatamente. Ou seja, há muitos produtos que nós temos que são orgânicos, alguns, depois isto também é uma questão, não é? A questão do biológico há muitos agricultores que têm produção biológica, mas simplesmente não têm a certificação do biológico, não é? Ou seja, nós trabalhamos com agricultores que têm produção biológica, outros que têm produção convencional, trabalhamos com muitos que vendem para grandes supermercados também, e a parte que eles não conseguem vender devido à aparência vem para Portugal. Estava a ver aqui um comentário engraçado. Que comentaram? Que é? É um comentário de um amigo meu que decidiu mandar aqui uma piada. Biológico é orgânico, né? Em português de Portugal. Sim. Nós usamos as duas coisas. Sim, então é que aqui também usamos orgânico. Sim. Também usam. Então, aí eu ia te perguntar, bom, imagino que vocês trabalham só com produtos sazonais da época, né? Sim, exatamente. É isso mesmo. Porque imagina, eu não sei se a Ariel sabe como é que é um dia-a-dia da fruta-feia. E para as pessoas que não sabem, se calhar passo a explicar. Então, todos os dias de manhã, nós agarramos nas nossas carrinhas e vamos ao campo. E vamos diretamente aos... Não sei se continua ou não. Estava-me a ouvir, Ariel? Estou te ouvindo, eu estou te ouvindo bem. Eu vou me mudar de novo. Às vezes a chamada para e eu fico sem saber se está a funcionar ou não. Eu estou te ouvindo. Então é isso, nós vamos de manhã aos agricultores e compramos o que eles têm para nós. Ou seja, e o que eles têm para nós depende do que eles conseguem escoar ou não e também depende da época do ano, não é? São sempre produtos sazonais sazonais e locais, porque nós vamos diretamente aos 70, 80 quilómetros de Lisboa, e no Porto eles têm outra rede de agricultores. E a ideia de termos ido para o Porto é precisamente não só para podermos ter chegado a mais consumidores, como chegámos e estamos a chegar, mas também para dar resposta a muitos agricultores do norte de Portugal que de outra forma não conseguiríamos ajudar. E aí então vocês buscam esse alimento e vocês levam para casa dos consumidores, fazem cestas, ou os consumidores que vêm buscar? Como funciona? Não, exatamente. Ou seja, nós, como eu estava a dizer, nós temos pontos de entrega. Ou seja, cada ponto de entrega nosso funciona uma vez por semana, ok? Então nós, imagina, à terça-feira estamos num ponto e há consumidores desse ponto que vão buscar a cesta a esse local. Depois à quarta estamos noutro sítio e por aí fora, ok? Ou seja, como nós somos agora 12 pontos e trabalhamos de segunda à quinta-feira, temos entregas de segunda à quinta-feira, temos 3 pontos à segunda, que é nos Anjos, em Lisboa, Telheiras, em Lisboa, e em Matosinhos, no Porto. À terça-feira, Rato, em Lisboa, Almada e em Gaia, na zona do Porto. Pronto, é sempre assim. Então... E há os associados, ou seja, os consumidores, e nós também chamamos os consumidores por ordem de inscrição, não é? Porque eles vão ao nosso site, frutafeia.pt, já agora se alguém me está a ouvir, e se quiser aderir que quer, e pronto. E depois nós convidamos as pessoas, não só por ordem de inscrição, mas também por proximidade ao ponto de entrega. A ideia é que as pessoas possam ir a pé para o ponto de entrega. Então escolhemos assim num raio as pessoas que se inscreveram. E elas participam pagando uma mensalidade ou chegam lá e fazem a compra do que elas quiserem? Assim, existe um... Então, os nossos associados, para aderirem à cooperativa, pagam uma cota anual, que é uma cota anual simbólica, e depois pagam por cada cesta que recolhem. Exatamente. Temos cesta pequena, tem 7 variedades, entre 3 a 4 quilos de frutas e legumes, e temos uma cesta grande que pesa entre 6 a 8 quilos, de 8 variedades também de fruta e legume.
Pronto, e a cesta pequena tem um preço, a cesta grande tem outro, e consoante os associados querem uma cesta ou outra, pagam, e depois por ano pagam o valor da cota anual. E tem muita procura em Portugal? Vocês têm assim, você falou que tem uma fila de Sim, espera, nós então... estamos, como eu estava a dizer, exatamente, como eu estava a dizer, nós temos agora 6.000 associados entre Porto e Lisboa, e temos uma lista de espera de cerca de 12.000 pessoas. Nossa, que maravilha! Então, eu vi que vocês É têm incrível, incrível. no site, vocês têm um vídeo super legal Uhum. mostrando, enfim, o trabalho de vocês. Eu queria saber se vocês fazem algum outro tipo de relação com o consumidor para tentar atrair mais gente, mas pelo jeito nem precisa, né? Porque... Desculpe, a chamada parou, não sei se podia repetir a pergunta. Não, se vocês prospectam mais clientes, tentam fazer com que mais consumidores adiram ao programa, né? Venham ao programa, sejam associados, mas pelo jeito não precisa, porque se tem essa fila de espera... Sim, basicamente é isso. Basicamente o projeto passa muito de boca em boca. Bem, nós temos o nosso Instagram e o nosso Facebook, e depois também passa muito de boca em boca, e às vezes também somos convidados para vir aqui, por exemplo, ou para ir apresentar o projeto noutros sítios, e as pessoas vão sabendo. Às vezes também saímos nas notícias. Por exemplo, nós em 2016 saiu um artigo do New York Times a falar da fruta feia como o pioneiro do combate ao desperdício alimentar devido à aparência. Entretanto, já apareceram novos projetos, mas a fruta feia foi o primeiro. Foi o pior projeto similar, que é o Fruta Imperfeita. Fruta Imperfeita. Sim, mas vocês realmente foram os pioneiros. E eu queria que você falasse um pouco, porque não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, mas pelo menos 1/3 dos alimentos que a gente produz no mundo vão para o lixo, né? E além da... Bem, já agora só uma correção, Ariel. Na verdade, de acordo com a FAO, cerca de metade da comida produzida no mundo é deitada para o lixo. Nossa, metade. Só que sim, é um isso absurdo. Mesmo. Só que este desperdício ocorre ao longo de toda a cadeia agroalimentar. Ou seja, a cadeia agroalimentar, para quem não sabe, começa no produtor, depois temos a parte da distribuição, temos as lojas, não é? Os supermercados, e depois temos a nossa casa. No total, perde cerca de 50% da comida que é produzida no mundo inteiro. Em relação à aparência, que é onde entra a fruta feia, é cerca de 1/3 do que é produzido pelos agricultores é desperdiçado apenas porque não tem as normas estéticas que nós estamos habituados a ver nos supermercados. Pois é. Mas não quer dizer que a qualidade seja diferente. Na verdade, a natureza não escolhe as formas que a natureza dá, não é? E então, não é por uma courgette ser torta que é menos saborosa do que outra qualquer. E muitas vezes as frutas mais pequenas acabam por ser mais doces do que as grandes. E essa... Uhum. Eu queria que você falasse... São mais doces, as pequeninas. São mais doces, né? As menores. Porque você... Porque além de metade do alimento... E o interessante, isto de vez em quando para a tua imagem e eu perco o que estás a dizer. Se puderes repetir... Posso. Está me ouvindo ou não? Estou, ótimo. Ok. Que além da questão da fome, né? Porque metade é desperdiçado, então a gente tem a questão da fome. O desperdício causa impactos ambientais muito grandes, né? E aí eu queria que você explicou um pouco sobre a cadeia, que é desperdiçado uma parte na produção, uma parte na distribuição, mas o que isso impacta? Entendeu? Não? Conseguiu ouvir? A imagem parou outra vez, desculpa, olha, de vez em quando para a imagem. Então... A conexão está ruim, né? Sim, não, a conexão está boa, só que de vez em quando para a tua imagem, então não deixo-te ouvir. Mas como eu estavas a perguntar em relação ao impacto ambiental da fruta feia, e a questão é, para além de estarmos a salvar fruta do lixo, legumes do lixo, que têm consequências éticas óbvias, não é? Porque é comida
poderia ser aproveitada por pessoas e não é. Estamos também a valorizar todos os recursos que foram utilizados na produção desta fruta que de outra forma iria parar ao lixo, não é? Por exemplo, a água que foi utilizada na produção das frutas, se elas vão para o lixo, estamos a gastar água desnecessariamente. A água, energia e o solo. E eu posso dizer, e aproveito para dizer já agora, só para as pessoas terem noção, que desde o início do projeto nós já salvámos mais de 2.300 toneladas de fruta e legumes. Uau! Isto representa, se nós pensarmos na água que foi utilizada para produzir estas toneladas de fruta, que a Fruta Feia já salvou desde o início do projeto, equivale a mais de 1.000 piscinas olímpicas. Uau! E se pensarem em 1.000 piscina olímpica é muita piscina, né? E então, pronto, é imaginar essas piscinas todas cheias de água e imaginar esse desperdício. E em termos de solo, já salvámos cerca de 55 hectares. Imaginem, 55 campos de futebol de terra que seria desperdiçado. E já para não falar também, e há aqui uma coisa muito importante que às vezes as pessoas esquecem, que é o impacto ao nível das alterações climáticas do desperdício alimentar. Sabe-se que o desperdício alimentar total, não só devido à aparência, se fosse um país, seria o terceiro país com maiores emissões de dióxido de carbono, equivalente no mundo. Ou seja, a seguir aos Estados Unidos e à China, ou à China e aos Estados Unidos, seria o desperdício alimentar no total. Porquê? Porque os alimentos, ao degradarem-se, vão emitir metano, que é um gás muito poderoso de efeito de estufa, não é? E então, as emissões que a Fruta Feia já ajudou a reduzir, estando a trabalhar no terreno desde 2013, são mais de 2.000 toneladas de CO2. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso quer dizer, se isso fosse feito em vários lugares, a gente poderia ter um desperdício muito menor, né? Um aproveitamento muito melhor, não só do alimento, exatamente, como a questão ambiental. Apoio, que é o apoio que nós temos dado aos agricultores. A Fruta Feia, desde que começou a trabalhar, já deu cerca de 1 milhão de euros ao agricultor. Ou seja, ao comprarmos essa fruta e esses legumes a agricultores, a um preço justo, não é? Ou seja, a um preço que lhes permite ter lucro e pagar todas as despesas que têm, com trabalho, energia, etc. Já demos no total cerca de 1 milhão de euros aos agricultores. Por isso a Fruta Feia também está a ajudar esses agricultores e, obviamente, assim a desenvolver também a zona rural e a coesão social nas zonas mais rurais. E você sente alguma dificuldade para os consumidores, essa questão da estética da fruta, esses hábitos alimentares que a gente foi adquirindo ao longo do processo histórico da humanidade? Você está me ouvindo? Não? Sim, bem, eu acho que... eu acho que é um... Pode falar. Eu acho que a minha sensibilidade é que isto aqui é como se fosse um ciclo, está a ver, Ariel? Que é os supermercados feia porque ela não está disponível para vender, ok? Por outro lado, os supermercados, como quando eventualmente antes tinham fruta feia, as pessoas não escolhiam essa fruta e os supermercados deixaram de a comprar. Por isso isto é um bocado um ciclo entre a procura e a oferta que existe neste momento, ok? Uma pessoa vai ao supermercado e vê as frutas todas perfeitinhas e todas iguais, mas a verdade é que elas não são assim. Não é? E eu acho que cada vez mais eu acho que as pessoas estão sensibilizadas para esta questão, não é? E as pessoas cada vez mais valorizam esta diversidade das formas e das cores da natureza. Mas, de facto, não se vê à venda, não é? As pessoas vão ao supermercado e a fruta é toda encerada. Depois também há a questão das frutas e dos legumes virem muitas vezes de outra parte do mundo. E pronto, é isso. Mas acho que a sensibilização está cada vez a acontecer mais. O Fruta Feia tenta inverter uma lógica de mercado que foi... Né, que existe, exatamente. E é muito legal esse trabalho de vocês, é importantíssimo nesse momento, né? Eu vou aproveitar para contar um pouco sobre o meu trabalho aqui, o nosso trabalho no Projeto Comida e Cultura, para quem não conhece. A gente trabalha com... a gente faz educação alimentar e ensina as crianças a cozinharem dentro das escolas, em 2 escolas aqui de São Paulo.
Então, a gente conseguiu entrar no currículo da escola. Então, a gente dá aula para crianças de 1 ano até 10 anos, todas as semanas. E aborda o alimento de uma forma integral. Deixou de ouvir? Voltou? Sim, voltei, já está tudo. Que além de ensinar a cozinhar, a gente mostra todo esse caminho, né, da cadeia alimentar, que você falou, desde a produção, quem plantou, aonde plantou, como é esse lugar, o que precisa ambientalmente despender, né, quais são os recursos ambientais que a gente precisa pensar que estão sendo utilizados até o alimento chegar até o mercado, depois até a nossa casa, até a nossa mesa, e aí a gente cozinha com as crianças. Então a gente entende que conscientizando os pequenos desde cedo, talvez tudo isso a gente consiga transformar, do mesmo jeito que o Fruta Feia quer transformar a lógica de mercado, transformar a lógica do consumo, né, em relação a tudo, não só ao alimento, mas você entendendo tudo isso, você começa a querer consumir menos e entender os impactos né, entender que nós somos parte da natureza também, não somos uma coisa separada. Exatamente, e não é, exatamente, e é um bocado por isso que a Fruta Feia, aqui há uns anos, começou a desenvolver também um programa de educação ambiental, ou seja, para levar essa mensagem junto dos mais pequeninos, porque, ou seja, muitas vezes as pessoas que vão à Fruta Feia levam as crianças e as crianças acabam por ver as frutas feias e ficam interessadas, mas começámos a achar que também era interessante começar a levar essa mensagem às escolas e fazer uns workshops com crianças. Vocês têm feito isso. Exatamente, temos feito. Bem, agora ultimamente com esta questão do Covid, isso ficou tudo parado, não é? Sim. Não dá nada. Mas sim, mas estávamos a fazer isso, realizámos bastantes workshops em que falamos disso mesmo, do desperdício alimentar, levamos fruta feia, levamos fruta bonita, dos mesmos agricultores, para as crianças fecham os olhos e provam um pouco de cada uma para ver se há diferenças, se há uma que é melhor que a outra. E é muito engraçado, porque nós às vezes levamos, imagina, uma pera tem a casca toda esquisita e perguntamos às crianças. E elas adoram a pera e mudam completamente de opinião e é muito giro. É muito giro. E depois também é interessante, porque depois estas crianças passam a mensagem aos pais, ou seja, é uma bola de neve, não é? E estas crianças de hoje vão ser os líderes da amanhã. E, portanto, é muito importante passar essa mensagem à pequenada. Certamente. E vocês levam os consumidores para conhecerem os produtores ou não tem esse caminho? Não, é que isso era uma logística muito complicada para nós. Era, como eu estava a dizer, o nosso dia eu acabei por, entretanto, me perder e não expliquei, mas nós vamos de manhã, imagina, vão 2 de quantas pessoas vão estar naquele dia a ir buscar os cabazes, não é? Para projetos de cariz social que acabam por doar esses produtos, sei lá, como bem, aqui em Portugal há o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo. Muito importante na área de, sei lá, de fazer cantinas sociais, para doar comida a pessoas que precisam, e cada vez, desde o início da pandemia, esse número de pessoas tem aumentado cada vez mais, e então também é muito importante para nós poder contribuir dessa forma. Ou seja, vamos aos agricultores, já me estava a perder um pouco, Ariel, desculpa. Vamos aos agricultores, depois chegamos ao ponto de entrega, montamos os cabazes com a ajuda de voluntários, que nos ajudam. Voluntários, entre aspas, é mais uma troca de tempo, não é? Porque as pessoas que nos ajudam a montar as cestas recebem em troca um cabaz, e é uma ajuda, sei lá, de 1h30, no máximo 2 horas. E já agora, alguém que nos esteja a ouvir e se nos quiserem ajudar, bem, montar cestas, pessoal. E depois de estar as cestas montadas, depois vendemos então as cestas aos nossos consumidores associados. E por isso são dias muito longos e estar a levar agricultores ou seja, associados ao campo,
seria muito complicado. Sim, a logística é difícil. Muito Agora, complicado. esses trabalhos que vocês fazem com as crianças e de workshop são trabalhos pontuais? Uma pessoa perguntou aqui, o Márcio perguntou, ou é um trabalho que vocês fazem sempre? Assim, que tem uma Não, quer dizer, regularidade? imagina, por nós a ideia era que fosse regular, não é? Mas claro que estamos sujeitos aos convites que as escolas nos fazem. E então houve uma altura, por exemplo, na altura de Eu estou me mudando. dezembro, janeiro. Pode falar, eu estou te ouvindo. Ok. Eu tô Na altura de fugindo dezembro, do janeiro e sol. início de fevereiro. Ok. Na altura de dezembro, janeiro e fevereiro foi muito interessante porque tivemos uma parceria com o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e então fizemos, todas as sextas-feiras, fizemos 3 workshops por dia durante 2 meses e meio. E isso foi muito interessante. Mas é isso, também já fomos a escolas noutros pontos do país, em Lisboa, no Porto, no Alentejo, e é isso, mas ultimamente, de facto, devido a esta questão do pandemia. Covid... Como que está isso em Portugal? Afetou a questão alimentar, assim, a entrega da... Você falou agora que vocês estão com mais dificuldade, mas como está no âmbito geral, assim, a questão alimentar durante a pandemia? Bem, como é que eu posso dizer isto? Eu acho que, em relação à Fruta Feia, não é? Não posso falar pelos outros projetos. Claro. Eu acho que, pronto, na altura da pandemia, quando foi a quarentena, quando a quarentena começou, acho que houve muito trabalho por parte de, sei lá, de empresas de distribuição de takeaway e não sei o quê. Isso acho que aumentou muito porque as pessoas estavam em casa e queriam comer, e então recorriam muito a este tipo de serviços. No nosso caso, na Fruta Feia, foi um bocado complicado porque nós temos um sistema em que as pessoas entram no ponto de entrega, escolhem o cabaz, saem, e então tivemos que alterar completamente o nosso modo de funcionamento. E isso foi assim 2 meses para nós que foram duros, entretanto já voltámos à normalidade já há um tempo, mas isso implicou bastante para nós, porque em vez de estarmos a montar as cestas em cabazes, tivemos algum tempo a montar diretamente em sacos de rede que as pessoas levavam e depois traziam os sacos na semana seguinte. Acabámos com a parte do voluntariado para minimizar contacto entre pessoas, éramos só nós a montar as cestas. Foram assim, o horário também foi alargado para haver menos ajuntamento de pessoas na Fruta Feia. Foi assim uns tempos complicados, mas que agora, entretanto, sei lá, com boa vontade e energia, porque nós temos uma equipa muito fixe, isto é uma coisa muito importante que se diga, que muito trabalhar fixe. na Fruta Feia, exatamente, muito massa, como vocês dizem aí. Trabalhar na Fruta Feia é um prazer, não só pelo trabalho e pela missão que nós temos, mas também pela equipa, que é uma família e que nos ajudamos muito uns aos outros. E pronto, e às vezes estamos mais cansados, mas estamos sempre super motivados e divertimos imenso uns com os outros. Tem um senso, e isso é o mais importante. Um senso de cooperação, né? De cooperativa mesmo, né? Das pessoas se ajudarem. Exatamente, é isso mesmo. Nem é cooperativa, nós somos mesmo uma família. Às vezes passamos mais tempo uns com os outros do que a própria família. Mas é o que a gente Mas sim, mas é muito difícil. A gente tem visto muito aqui em São Paulo, a gente começou a ver surgirem muitos projetos de cooperação sim. alimentar, assim, de ligação do campo com a cidade, muito forte durante esse período. Né? Exatamente, porque eu acho que as pessoas nesta altura da pandemia também começaram a tentar evitar ao máximo supermercados, sei lá, por terem medo de risco de transmissão, de muita gente. Então, se calhar, começaram a procurar coisas mais locais, mais pequeninas, que lhes desse mais segurança, não só alimentar, mas também em termos de contacto de pessoas e de comida melhor. E até mesmo ajudar... Talvez para reforçar o sistema imunitário, né? E até mesmo ajudar o escoamento da produção desses pequenos produtores que não tinham mais, né? Os restaurantes fecharam, eles vendiam muito mais. Sim. Sim, nós que temos um contacto muito próximo com agricultores, tivemos muitos a dizer-nos mesmo que com isto da pandemia tiveram um desperdício enorme porque estavam a vender para restaurantes ou para supermercados que deixaram de comprar tanto e eles não sabiam mesmo o que é que haviam de fazer a tanto fruta e legumes. Isso é mesmo muito, muito duro para os agricultores. E a Fruta Feia não pôde parar com a pandemia, não nos podíamos dar ao luxo de parar, não só porque estamos a dar um bem de primeira necessidade, não é? Como fruta e legumes, mas também temos esse papel importantíssimo dos agricultores que não nos podíamos deixar na mão.
E Arthur, conta um pouco pra gente como você lembra da sua educação alimentar, quem te ensinou a comer? Bem, eu diria que quem me ensinou a comer foi os meus pais, né? Mas não quer dizer que eu saiba comer muito bem, Ariel. Não penso que eu sou um mestre na culinária e só como comidas biológicas e coisas assim. Na verdade, gosto muito de uma boa xixa, não é? E como se costuma dizer. Mas sim, mas é isso. Acho que aprendi a comer com a minha família e pronto, é isso. É isso. Não sei o que mais posso dizer em relação. Mas você sabe cozinhar, não? Você cozinha também? Sei cozinhar, sei cozinhar. E muitas vezes gosto de comer comida vegetariana, não sou vegetariano, gostava muito de ser, por motivos ambientais, mas, como se costuma dizer, a carne é fraca É e não muito, consigo resistir a é, uma boa sardinha no pão. é muito difícil mudar hábitos alimentares, né? É muito É difícil, é muito muito difícil. Mas difícil. sim, mas por exemplo, tenho sempre muito cuidado com a questão da origem dos alimentos, ou seja, dou sempre muita preferência por produtos locais, mais do que biológicos, porque para mim estar a comprar um produto biológico, mas que vem da China ou da Holanda, acho que prefiro Tem estar a ajudar impactos. um produtor local. Não sei Exatamente. não sei se você já ouviu falar, eu vi uma matéria outro dia falando dos climatarians, que não são Não. não são vegetarianos nem veganos, mas são climaterianos, que na realidade são Ok. pessoas. Eu acho que você deve ser um climateriano. Eu estou tendendo a virar climateriano. Conversa. Que é isso, Ok, ok. o climateriano ele está pensando na questão ambiental, né? Não é que ele nunca mais vai comer carne, ou uma boa sardinha, ou uma boa xixa, mas que ele pense da onde está vindo, isso mesmo que você falou, da onde vem, o que Exatamente. está impactando. Então é Exatamente. interessante. Exatamente. Uhum. É uma nova tendência, eu acho, né? Estão perguntando se você é Uhum. vegano. Não, né? Você não é Não, vegano. não, não. Não, mas muitas vezes como comida vegan. Tá? Ou seja, eu como tudo, basicamente. É como se diz. Pronto, é isso. Como tudo. E quem é um português que não gosta de um bom bacalhau, não é? Um bom Pois bacalhau, é, como estava a dizer um amigo meu, toda a gente gosta de um bom bacalhau, não é? Mas claro que sim, eu tenho consciência, obviamente, que em termos ambientais seria mil vezes melhor ser vegano. Mas pronto, é isso, ninguém é perfeito, né? não, e nem tem que ser. Eu acho que se a gente conseguisse diminuir o consumo, vamos supor, pela metade de proteína Exato, animal, né? Se todo mundo tivesse uma exatamente, certa consciência e conseguisse dosar, né, equilibrar esse exatamente, consumo, exatamente. e as produções fossem assim menores, os percursos menores e tal, a gente ia Uhum. conseguir impactar muito menos, né? E ter o fim do mundo não estaria tão próximo, vamos dizer assim. Pois. Porque. E agora, pois é isso. E Pode como é que falar. está aí o Brasil? Eu sei, tipo, a minha irmã está a viver em São Paulo e ela agora vem para Portugal uns tempos, porque isso está assim meio complicado, não é? E pronto, é isso. Eu acho bastante preocupante, eu não sei, coisas, não sei se vamos estar aqui a falar de política, mas faz mesmo confusão que haja presidentes, infelizmente, que não tenham Sim, capacidade sequer para nada. a- E faz mesmo confusão ver certas notícias e certas declarações de pessoas que são completamente mentecaptos e que estão à frente de governos que gerem milhões de pessoas. Faz infeli- mesmo muita confusão. infelizmente, aqui a gente está num desgoverno, né? Não há governo. A gente não tem liderança, a gente não tem um caminho para seguir, então realmente a situação. Eu falei do fim do mundo sorrindo, mas é uma situação bastante triste mesmo que a gente tem vivido aqui e de muita insegurança, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, nem a gente ainda está sofrendo com a pandemia e com esse desgoverno a gente fica sem saída, né? Muito difícil mesmo. Então, Claro, agora é claro. isso, a gente vê surgindo várias cooperativas e associações, e as pessoas têm se ajudado muito. A sociedade civil parece que está Exatamente.
isso levou a sociedade civil a acordar um pouco, sabe? Então, Exatamente. porque, Sim. porque é isso, são vias de, como você falou do Fruta Feia, que tem fila de espera. Então eu fico pensando, não é uma questão de conscientizar os consumidores, porque muita gente já é Às consciente. vezes é só criar uma plataforma para as pessoas poderem, não é? Porque imagina, as pessoas que hoje estão a aderir à Fruta Feia, se já houvesse a Fruta Feia há 20 anos, se calhar já tinham aderido há 20 anos. Às vezes é uma questão das pessoas se unirem e terem ideias e criar projetos para as pessoas se unirem e poderem levar uma alternativa mais sustentável e mais humana, digo eu. Não sei. Eu fico pensando que cooperação entre a sociedade civil e se a gente tivesse políticas públicas que ajudassem, aí, né, seria uma via de mão dupla que poderia fazer com que as coisas realmente evoluíssem de uma forma mais sustentável e mais possível de se viver nesse mundo, né? Enfim, tá todo mundo aí fazendo comentários políticos e ninguém solta a mão de ninguém e que a gente precisa se ajudar, e é isso, para dar um pouco de alento nesse momento, né? Exatamente. Porque a Fruta Feia, na verdade, também acaba por ser um movimento político, não é? No sentido de criar uma alternativa ao que estava estabelecido sem nenhuma lógica de qualidade alimentar nem de segurança alimentar. Ou seja, porque é que as frutas feias não vão para o mercado? Isto não é uma questão de saúde das pessoas, não é? Sim. Então a Fruta Feia também fica como um exemplo, como um movimento que começou pequenino, portanto desceu e mostra às pessoas que há alternativas. E isso é muito importante. Sim, e na verdade, se alimentar é um ato político, né? Porque a gente se alimenta 3 vezes ao dia, minimamente. Então, pelo menos. Trabalhar na Fruta Feia come mais, Ariel. A malta da Fruta Feia está sempre beliscando. Porque, mas a verdade é que se a gente tem essa consciência de onde está vindo o alimento e como ele está sendo produzido e tudo mais, isso é de uma importância impressionante, né? O Márcio está falando aqui, um trabalho como, obrigada, Márcio, como comida e cultura é fundamental para a educação. Porque é isso, se você entra nos currículos escolares e consegue fomentar esse tipo de pensamento desde a primeira infância, você pode mudar realmente. O problema é que a gente está precisando mudar o presente, não mais o futuro, né? Então eu acho que é um trabalho também que tem que ser feito com adultos e com crianças. Convida a gente para ir para Portugal, que o Comida e Cultura... Bora, Ariel, vem, vamos ajudar a montar cestas. Vamos lá. Quando vieres a Portugal, junta-te a nós. Com certeza, a gente vai aí fazer os workshops com as crianças, que a gente tem muita... a gente vem trabalhando nisso há muito tempo, então a gente tem muita experiência. Sim, também seria muito, muito interessante para nós aprendermos com a vossa experiência nessa área. Eu até vou falar para quem está aqui e não nos segue ainda, para nos ajudar e seguir o Projeto Comida e Cultura no Instagram e também entrar na nossa página do YouTube, porque é isso, quanto mais gente nos dá força, mais a gente consegue expandir, multiplicar esse conhecimento, assim como o Fruta Feia, que é um projeto maravilhoso. Eu sou super fã de vocês mesmo. A gente tem aqui em São Paulo Fruta Imperfeita, mas eu acho que o Fruta Feia foi precursor e ele deveria conseguir também chegar em outros países e fazer esse trabalho, de repente, de sementinha, né? E plantando realmente essa ideia que é sensacional. Quer dizer, nós fazemos também um trabalho engraçado e também, quando foi o Fruta Imperfeita, também falamos com ele, que é há pessoas de toda a parte do mundo que de vez em quando mandam-nos um e-mail a dizer que gostariam de montar um projeto nesta área, não é? Mais ou menos nos moldes da Fruta Feia, e pedem-nos ajuda. E então nós damos uma espécie de mentoria, ou damos dicas e ajudamos a tentar implementar o projeto da melhor forma. Por isso, ou seja, a Fruta Feia não está no estrangeiro, mas acaba por estar ajudando a implementar e a catapultar estas ideias que surgem noutros países, estas sementinhas, e muitas vezes temos reuniões com eles para os ajudar nesse sentido, e assim conseguirmos levar esta luta do desperdício alimentar devido à aparência um pouco para todo o mundo. Não pela mão da Fruta Feia, mas dando a mão a quem precisa. Sim, fazendo uma espécie de mentoria, que você falou, uma consultoria. Exato. Porque vocês já têm uma logística, né, implementada, né, há muito tempo.
Há quantos anos está o Fruta Feia em Portugal? Desde novembro de 2013. Ah, bastante Por isso está tempo. quase a fazer 7 anos. Está quase nos 7 anos. 7 anos, é. Tá bom, então eu vou para Portugal qualquer hora para ajudar vocês e vocês Bora. vêm para cá. Tem que acabar Vamos. essa pandemia logo. Vamos embora. Está feito, está combinado. Vai ser muito fixe. Vai ser muito massa mesmo aí, Ariel. E quantas pessoas trabalham no Fruta Feia no total? Então, na Fruta Feia, nós dizemos a Fruta Feia, não, o Fruta Feia, apesar de ser o projeto, nós dizemos. Sim, mas é só por ser a cooperativa, então dizemos a Fruta Feia. Desculpa, estou aqui a receber uma mensagem. Então, na Fruta Feia, nós, por cada ponto de entrega que abrimos, contratamos uma pessoa. Ok? Um ponto de entrega paga o salário de um trabalhador. E então, sendo 12 pontos de entrega, nós temos 12 trabalhadores na Fruta Feia. 12 trabalhadores. 8 em Lisboa e 4 no Porto. Até que não é uma equipe tão grande, atende muita gente, uma equipe pequena, reduzida e... Porque o trabalho maior mesmo está no campo, né? São os agricultores. Mas quem trabalha, como se diz, quem corre por gosto não cansa, não é? Então... Maravilha. Está ótimo. Está ótimo. Olha, nunca me senti tão feliz de ter saído da investigação quando saí, Ariel, posso dizer isso. É mesmo? Estava mesmo partido, mesmo. Uma sensação de que está realmente fazendo... Estou a fazer a diferença, claro. É importante saber que estou a fazer a diferença e aquilo que eu sentia quando estava em investigação é que muitas vezes estava a escrever artigos que na verdade não iam ser lidos por quase ninguém e que na prática não iam adiantar grande coisa. E hoje em dia sinto que quando acordo vou fazer a diferença. E isso é muito importante. Isso que você está falando é importantíssimo. Nós somos em 3, o projeto Comida e Cultura são 3 pessoas. Eu, a Ariela e a Priscila, que é pedagoga, e a Juliana, que está aí, a Juliana Furlaneto. E a Juliana, quando se juntou a nós, ela justamente sentiu isso. Quando ela viu o nosso projeto, ela é bióloga, enfim, e é também comunicadora, ela falou exatamente o que você falou. Ela sentiu que a gente estava fazendo a diferença, porque a gente estava chegando na ponta. A gente estava ali fazendo uma coisa junto com as crianças, fazendo acontecer, né? Como alguém escreveu aqui, a Cláudia, fazer e acontecer. Sim. Porque é isso, você chegar na ponta, porque fica no mundo das ideias ou na academia, escrever artigos e tal, isso é feito há muitos anos, né? Todo mundo tem muita gente que tem esse olhar que a gente tem há muito tempo, mas realmente se as pessoas não colocarem a mão na massa, acordarem de manhã para fazer a diferença, não chegarem na ponta onde tem que chegar, nada pode mudar, né? A transformação só vai acontecer se a gente arregaçar as mangas e ir mesmo, né? É isso mesmo, pôr as mãos à obra, mais nada. É isso. É isso mesmo, Mariana. Que bom. Então, Arthur, eu quero te agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigado, Ariel, pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês e com toda a gente que está aí no Instagram a ver esta conversa. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de ir ao nosso site Fruta Feia e apoiar o projeto de Comida e Cultura. Obrigada, Arthur. E eu queria te fazer uma última pergunta que eu sempre faço para os nossos entrevistados. Certo. Nesse momento da sua vida, Arthur, você tem fome do quê? Olha, tenho fome de conviver com os meus amigos sem esta pressão do Covid, poder estar à vontade na rua, sem ter a polícia a dizer que eu não posso estar ali ou que não posso estar junto com mais pessoas. Tenho fome de ver sociedades e países em que as pessoas não olhem de lado umas para as outras com desconfiança e parece que com isto do Covid toda a gente anda a controlar os movimentos umas das outras e gostaria muito de não ter presidentes medíocres como temos em alguns países, já para não falar de nomes, né, e exemplos. E mesmo em Portugal nós estamos a ter movimentos políticos aqui que a diferença entre Trump e Bolsonaro é 0 e é muito triste ver esses movimentos a crescer e por isso é isso. Tenho fome de tranquilidade. Tranquilidade. E de sustentabilidade. Sensibilidade das pessoas. Sustentabilidade, sensibilidade. É isso aí. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que participaram também.
Obrigado. E as pessoas se cuidem e continuem cooperando umas com as outras. Fiquem em casa quem Obrigado. puder e se cuidem da sua saúde, da saúde de quem estiver perto. Não é isso? Obrigado. Obrigado pelo convite, foi muito bom. Muito legal mesmo. Muito legal, muito Gostei muito. fixe. Muito fixe. E essa entrevista vai ficar gravada para quem não assistiu desde o começo, quiser assistir, ou quem quiser mandar para alguém e contar para alguém, vai estar lá no nosso IGTV, Projeto Comida e Cultura. Um abraço a todos, Obrigado. Bom dia, um bom resto de dia em Tchau, Portugal. bom dia. Beijos. Até. Tchau, beijinhos. Beijinhos. Tchau, Tchau, obrigado. tchau. Até. Tchau.